conseguires ir ao debate, para conseguires entender os fenómenos, para conseguires entender as explicações que os técnicos fazem, que às vezes usam uma linguagem muito armada, com vários termos técnicos, e também para entendermos quando é que estamos perante manipulação de informação, quando é que estamos perante a desinformação. Temos que estar armados, para não estarmos nesta nossa vida do senso comum, em que cada um chega, diz que é Angola, e todo mundo diz que é Angola. Não pode. Era há 20 anos, mas não podemos continuar assim. É por isso que nós estamos aqui, para dar a nossa contribuição nessa perspectiva. Vamos falar de conflitos intrafamiliares, entre membros da mesma família, entre membros da mesma família. Aqui mesmo, incluindo eu, é difícil encontrar alguém que não tenha suas marcas de terra na família. Se não tem com a esposa e com os filhos, mas o avô, o tio que ficou algo. Conflitos no nível intracomunitário, entre membros da mesma comunidade. Conflitos no nível intercomunitário, entre membros ou comunidades diferentes. Extracomunitários, comunidades e agente externo. Conflitos entre interesses privados e interesses privados. Conflitos entre interesses privados e interesses públicos. Conflitos entre interesses comunitários e interesses privados. E ainda tens conflitos com a lei. É muita coisa. Estamos sempre para subir, né? Vamos pôr um pouco de humor, né? Nossa vida não é só de cara trancada e arrancar para frente. Mas os conflitos, além de estarem em níveis que eu acabei de referir, intracomunitário, na mesma comunidade, entre comunidades e agente externo, entre o privado com o privado, todos esses níveis que eu acabei de referir, mas os conflitos também podem ser referidos do ponto de vista do seu Estado. Então podemos ter conflitos potenciais com uma forte possibilidade de espoletarem ou evoluírem para um conflito patente. São os tais potenciais conflitos, como às vezes se usa, mas também podemos ter um conflito no estado patente. Ou seja, são conflitos que não são potenciais, já evoluíram para um nível em que a gente consegue os perceber, são visíveis, e ator em disputa ou em confrontação, a gente consegue perceber que esse é um conflito patente. Como podemos ter um conflito latente? Ou seja, simplesmente adormecidos e podem ser patentes para qualquer motivo, ou por qualquer motivo. Vamos então falar um pouco de cada um desses níveis do ponto de vista de descobertas. No conflito intrafamiliar entre membros da mesma família, o que fomos encontrando nessa pesquisa é o problema da herança entre os filhos e os sobrinhos. E a herança entre os filhos da mesma família. Para homens e mulheres há distinções. Então, os principais eixos de conflitualidade dentro da família é a herança da terra. Fica para quem? Para os filhos ou para os filhos? E tudo isso tem a ver com essa sociologia do eixo matrilinear e patrilinear. E então, as discussões nos grupos focais eram tão intensas que normalmente as gerações mais velhas diziam que não, devia ser para o sobrinho, porque eles ainda se lembram como é que era antigamente. Mas os mais novos diziam que não, eu é que apoiei o meu pai, tem que ser para o meu filho. Então as discussões mostravam um pouco isso, mas os principais eixos eram exatamente se a herança da terra fica para o filho ou fica para os sobrinhos. Ou fica para o filho mais novo, ou fica para o filho mais velho, ou fica para a mulher, se a mulher já está casada, quando voltar. Então eram discussões, não só para descobrir como é que as pessoas pensam, mas também para entender que mesmo ao nível das nossas comunidades, incluindo nós, às vezes não temos muita clareza em que nós estamos, em que nível estamos, por causa dessa transição cultural que nós estamos a viver. Mas também, no nível intrafamiliar, observou-se também a disputa pelos limites e espaços, não é? Sobretudo nos lugares onde há muita gente. O tio diz que, o irmão mais velho diz que não, você entrou muito na minha lavra, que aqui não era o Marco, o pai antes de morrer tinha dito que era aqui. Esse tipo de conflitos também surgiram muito neste nível intrafamiliar. No nível
intracomunitário entre membros da mesma comunidade. Eram disputas pelos espaços agricultáveis, que têm a ver com a transposição de limites de lavras. O Chimbundo diz ovililo, ou ainda olongave, não é? Os marcos. O bangira ulilo wange, tuachipopeliale, nhenwa chiringuile, dá macas. Aí já a discussão não é em português, é mesmo em Ubuntu, que sabe melhor. Ainda um outro nível de conflito intracomunitário entre membros da mesma comunidade, que é a herança de terras cedíveis, cedidas a vientes. Há situações que alguém veio de outras terras, tinha uma relação de amizade numa comunidade, tinha um compadre ou alguém com quem ele conheceu numa viagem, chegou, cederam-lhe uma terra e ele ficou aí, casou-se, trouxe mulher, teve filho, mas ele depois foi-se embora. Ele aí é um viente. E alguém deu-lhe terra, cedeu-lhe terra. Não se sabe às vezes ao certo em que condições. Às vezes utilizamos aquela expressão, vão em Rangon, Tambulangon. Epa, Tambulangon então deu, cedeu, emprestou. Está a ver como é que é? E depois as pessoas vão-se embora, porque todos nós não ficamos, é uma lei da vida. E na altura como esta, em que às vezes já há disputa pelas terras, começam os problemas, porque não se sabia exatamente o que aconteceu naquela altura. Mas os filhos dizem que nós nascemos aqui, essa é a nossa terra. Nós não sabemos onde nosso pai nasceu. Isso também é outra fonte de conflitos. Então essa herança de terras cedidas a vientes, o Quecha, o Kundica, o Njeque, o Kulandiça, todos esses conceitos, os novos já não sabem o que aconteceu na altura. Vachechele tinha sido entregue, Vachundiquile tinha sido emprestado, o Njeque, quem conhece essa palavra? Eu também aprendi nessa pesquisa. É um penhor. Os juristas depois vão dizer alguma coisa sobre isso. O Kulandiça, isso todo mundo sabe, né? Herança cujos herdeiros não conhecem os limites das suas terras, tendem a usurpar ou vendem-nas. Disputa de recursos naturais, carvão, água, pastos, principalmente carvão, é fonte de muitas disputas. No nível intercomunitário, entre membros ou comunidades diferentes, intercomunitário, um exemplo de descoberta é que as aldeias onde existe a Umbala, lá a sede de uma região, ou a capital de uma região, ou do conjunto de aldeias, essa Umbala reconhecida ou não, portanto, as aldeias onde existe a Umbala, reconhecida ou não, tendem a subestimar as outras aldeias, ditando regras ou até limites de aldeias e lavras. Um outro tipo de conflito é o conflito de roubo de gado, sobretudo nas regiões pastoris, que tem uma complexidade profunda. O relatório dessa pesquisa, quem estiver interessado depois vai ter acesso em forma digital, mas é mesmo para divulgar, nem para guardar. Conhecimento que pode estar, tem que ser posto em esta pública. Na região dos pastores, aliás, essa pesquisa identificou também uma série de casos problemáticos, mas também casos de sucesso, entre atores que se degladiavam por causa da disputa de terra. Muita marca de roubo de gados. Aqui em Benguela até usavam um termo de quê? Desbundeiro, né, naquele tempo da guerra. Mas isso tem outras variáveis, tem outras explicações. Não é só um mero roubo que é alimentado por regras do mercado. Já é uma combinação de vários fatores, alimentado por regras do mercado, esquemas internos tradicionais, problemas antigos herdados dos mais velhos. Há uma série de variáveis que é preciso compreender isso.